Amém, irmãos? Amém? Vamos tomando nosso assento, vamos nos organizando. Amém. Chamar o Paulinho para tocar um louvor aqui no teclado. Colocar o teclado aí. Ô Marcão, traz o Paulo no colo aí, vai. Vamos colocar ele para tocar, vai. Amém, irmãos? Vamos começar, irmãos? Ministério de Louvor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos lá? Preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado.
Ele que vem ouvir você. Filho! Aleluia, aplauda o Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Então adore Ele, cante. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. e os livres exaltam ao Senhor. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Vamos continuar nessa adoração. Nós somos livres, queridos, para adorar ao Senhor. Somos livres para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, acreditem, existem nação no mundo que talvez você esteja orando para essa bandeirinha aí, que ela não tenha a mesma liberdade que você tem de adorar ao Senhor. Aproveite cada oportunidade, meus irmãos, para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor da tua vida, porque só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado. Enquanto homens adoram a homens, homens adoram a animais, nós estamos aqui adorando aquele que criou todas as coisas, ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Continue, meu irmão, adorando ao Senhor. Não perca o teu foco na adoração, porque Ele é Deus. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos ver um geogral com as meninas. Coreografia, irmãos.
céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem com essa luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia! Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus.
A igreja do Senhor, quando se levanta, irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer, querido. A igreja do Senhor, quando se dispõe a sair das portas para fora, o inferno não prevalece, irmão. Acredite, o escravo será liberto, irmãos. Aqueles que estão sofrendo passarão a ter paz, querido. Basta tão somente você, sair das portas para fora, irmãos. E as portas do inferno realmente elas não prevalecerão. Aleluia. Vou subir aqui, irmãos. Aleluia. Chama o Wagner aqui. Cadê o Wagner? Missionário Wagner. Alguns irmãos acho que conseguem ver os cofrinhos aí. O Wagner vai explicar aí o que é isso aí para nós depois. Vem aqui, Wagner. Vai explicar aqui para nós o que é. A paz do Senhor, amém, queridos? Glórias a Deus. Depois desse jogral aqui, nosso coração está aqui, pulsando aqui. Nossa, glória a Deus. Que bênção, parabéns. Irmãos, estou muito feliz de estar com vocês aqui esta noite. Muito feliz mesmo. Deus tem feito grandes coisas através desta igreja. Irá fazer muito mais ainda, irmãos. Pode esperar que vai fazer muito mais ainda. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados irmãos, ontem eu falei um pouco sobre a gente, sobre a minha família. Eu tenho orado bastante, o Senhor tem confortado muito meu coração. Eu carrego um versículo que fala muito comigo, que está em Salmos 25, no verso 14, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E ter intimidade com o Senhor é algo maravilhoso. Josnaldo já falou aqui hoje a respeito de nos lançarmos, de nos arriscarmos, né? De nós não ter medo, de nós nos lançarmos nos braços do Senhor, de nos aprofundarmos mais nos rios do Senhor, nas águas mais profundas do Espírito Santo. E em 2017, depois de tantos anos, porque o meu chamado foi em 94, aos 14 anos de idade, só tenho cara de velho, irmão, mas eu sou novo. Antes que o Josinal já riu ali já. Então, queridos, meu chamado foi aos 14 anos. E depois de 24 anos, 23 anos, esse chamado está sendo concretizado na minha vida, na vida da minha família. E quando em 2017, eu falei, Senhor, eu não estou mais aguentando, eu quero ir para o campo missionário. E eu me entreguei ao Senhor ali, eu falei, Senhor, eu quero se arriscar mais com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, os meus anseios, eu entrego o meu emprego, eu era empresário na área de cosméticos, e eu falei, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. E eu creio que o Senhor irá preparar todas as coisas. E eu falei com a minha esposa também falou, amor, se Deus suprir as nossas necessidades no campo, de agora em diante, no treinamento e etc., se a igreja nos apoiar, nós iremos para o campo missionário. E eu glorifiquei a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. E nós começamos a nos preparar, amados. Em 2018, fomos para o Alfa esse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus. A nossa igreja nos arcou com 100% dentro do treinamento. Passamos 6 meses confinados no treinamento das 8 da manhã até as 10 da noite, durante 6 meses. Não foi fácil para nós, ainda mais quando se tem filhos. A gente tem que ser marido, tem que ser filho, eu tenho que ser pai, tem que ser sacerdote, e tudo isso a gente unindo para glorificar o nome do Senhor Jesus. E depois a gente se formou esse ano. Uns tempos atrás chegaram em mim e falaram, Wagner, você é louco de levar a sua esposa, seus 3 filhos para o campo missionário? E eu tive uma resposta instantânea, queridos, que veio do Espírito Santo. Eu falei, querido, não é loucura, não é doidice, não é maluquice, mas é obediência à palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes, queridos. Seja qual for a sua vocação, seja obediente. Seja qual for o seu chamado, seja obediente. Amém, irmãos? E eu não quero tomar muito tempo, porque também daqui a pouco o Márcio vai tirar o microfone da minha mão, que eu sou igual o Josinaldo. Queridos, nosso desafio é muito grande, porque a família é grande. Eu tenho 3 filhos, a esposa e eu somos 5 pessoas. Então nós precisamos de um valor aproximado de R$62 mil, mais ou menos, para levantarmos, para irmos para o Togo.
Nós estaremos indo ao Togo. Josinaldo é nosso líder de campo, meu pastor de campo. Estaremos ali sob a liderança do missionário Josinaldo. Estaremos sendo inseridos ali nos projetos já desenvolvidos na Tríplice Fronteira Africana. E nós precisamos, queridos. Ele falou que nós conseguimos comprar a passagem. Graças a Deus. Nós financiamos esse valor, pegamos o empréstimo, porque sob a orientação do Josinaldo, as passagens começam a aumentar daqui para frente. Então, nosso medo maior é que a passagem hoje, nós pagamos 15.180, só de ida, irmãos, só de ida. Quando nós entramos em contato com a embaixada do Togo, em Brasília, eles queriam que nós comprássemos a passagem de ida e de volta, que é o normal, que os países pedem. Aí eu falei para o secretário do cônsul, eu falei, querido, mas eu estou indo com a família para morar lá. Aí ele falou, eu vou ver com o cônsul direitinho, depois eu te dou a resposta. Aí ele entrou em contato depois, ele falou, Wagner, nós podemos fazer a seguinte forma. Você vai tirar um passaporte de imigração. E aí você pode comprar passagem só de ida. E eu glorifiquei a Deus por isso, irmãos. Então, semana que vem estaremos dando entrada no passaporte de imigração. Já estarei mandando os documentos para lá. E vai estar tudo certinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, pegamos esse empréstimo para a gente comprar essa passagem logo. E graças a Deus, Deus usou a vida de um não é de um irmão, foi até de um ímpio, amigo do meu pastor, emprestou esse valor sem juros para a gente pagar quando nós recolhemos os cofrinhos a partir de dezembro e janeiro. Então eu glorifiquei a Deus por isso, queridos. E Deus nos deu essa estratégia, irmãos, de nós fazermos os cofrinhos missionários. Esses cofrinhos missionários nós estamos espalhando aí em todas as igrejas, em todos os lugares onde nós estamos indo, estamos falando dos cofrinhos, estamos deixando nas igrejas, para que os irmãos possam pegar esse cofrinho missionário, e algumas igrejas vão nos entregar em dezembro, mas aqui eu já falei com o Márcio, já falei com a liderança, os irmãos que forem pegar um cofrinho hoje, o cofrinho não tem custo nenhum, irmãos. O cofrinho vocês podem estar pegando, devolvendo cheio. Amém? E nos devolvendo em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, dia 20 de janeiro mais ou menos, né, Márcio? Aí, ou eu venho aqui um dia no culto de semana para agradecer a igreja, recolhe os cofrinhos, ou o Márcio também recolhe os cofrinhos para a gente, amém? Mas se tiver oportunidade, claro que eu venho, que vai ser uma honra. Viu que ele já quer fugir, né, irmãos? Já falei para ele que ele vem num domingo para receber os cofres, e é claro, já prega. Né? Ninguém merece, né? Tem que ser utilizado. Mas, meus irmãos, aqui está os cofres. E o Wagner vai continuar falando, daqui a pouco eu falo mais um pouco. Irmãos, aí Deus nos deu essa estratégia para a gente conseguir levantar esse valor. Porque aos olhos humanos é muito dinheiro, mas para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? E eu creio nesse Deus do impossível, em nome de Jesus. E nós trouxemos esses cofrinhos, nós temos aqui 200 cofrinhos, irmãos, que nós trouxemos hoje. E eu queria desafiar os irmãos, aqueles que sentiram no coração de querer estar conosco também no Togo, está nos enviando para o Togo, porque sabe que você pegando esse cofrinho e nos trazendo esse cofrinho de volta, vocês estarão nos enviando uma família missionária para o país do Togo. Amém, queridos? Eu queria ter essa liberdade, né, Márcio? De convidar a igreja, os irmãos que sentiram no coração, de vir pegar um cofrinho. Fique à vontade, irmãos. Pegue 1, 2, 3, 4. O que Deus tocar no seu coração. Amém? Amém, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Obrigado, queridos. Que Deus os abençoe grandemente, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra já para o Márcio. Obrigado, queridos. Aqueles que podem, dá uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, queridos? E muito, 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 muito obrigado. Eu sou grato pela vida de cada um de vocês. Amém? Deus os abençoe. Wagner.
Bom, irmãos, os cofres eles continuarão aqui. A igreja não está em sua totalidade. E é claro que amanhã a gente vai oferecer novamente para aqueles que desejam. Acredite, irmãos. Pegue o seu troquinho de R$1, moedinhas de R$1, de 50 centavos. Vai enchendo esse cofre. Eu não peguei o meu ainda, tem que pegar, tá? Pegou? Pega aí. Pega aí, senão a gente fica sem. Eu tô com as moedas já lá que era para a África, né? Então já é destino certo. É moeda para a África. É só moeda de R$1. Que era para a África. Então já tem destino. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. E nós vamos ouvir uma palavra do Senhor essa noite. Só que antes disso nós vamos ofertar ao nosso Deus. E é claro, como eu prometi, nós vamos ouvir o Josinaldo cantando aqui em um dialeto, em português, em inglês, em francês. Não sei, fufude, não sei qual. Cadê as missionetes que ia cantar comigo aqui? Queridos, falando em relação à oferta, aqui, queridos, por favor. Perguntaram para mim por que os africanos ofertam dançando. Quem já viu aí nos YouTubes, aí, nas redes sociais? E as pessoas perguntam, por que eles dançam ofertando e dizimando? E você fala que eles não têm quase nada para dar, eles dão o quê? E uma vez eu perguntei para um senhor de idade, ele me respondeu, sabe por quê? A parte da oferta é o momento mais esperado para nós africanos. Porque é na oferta que nós expressamos fé, gratidão e dependência de Deus. Então é por isso que eles dançam na hora da oferta. Porque é o momento que eles dizem que é o único momento que um crente expressa fé, gratidão e dependência. Amém, queridos? Então nós vamos puxar um dialeto aqui. De pé eu queria convidar vocês. E no momento que vamos dançando, a gente oferta com alegria, com muita liberdade no Senhor. Amém, meus amados? Vamos lá. Assim comigo. Se mexe aí, queridos. Vamos lá na África. Bate forte aí. Aê. Takulya isokala Yesu, takulya isokala Yesu, takulya isokala Yesu, kakuli, 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 javangelia kosi, kosi, japapayala kosi, kosi, janela, nala, kosi, kosi, kakuli, kakuli, kakuli. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procurei por todo lado. Já apalpei por todo lado. Já rodei por todo lado. Não há. Jalou. Ligueira pura, chineiro, e a candaça, e a comissão, e a ligueira pura, chineiro. Senhor, 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 nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, te bem. Nós te adoramos, te bendizemos,
te agradecemos, amém. Senhor, 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 amém. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, irmãos. A Ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Deus abençoe, queridos. Aleluia! As missionetes. Aleluia. Quero estar passando aqui para o meu amigo, missionário, pastor, evangelista, Anderson Carias. E Deus vai usar a tua vida, meu irmão, para falar a essa igreja. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, está aqui, ó Pai, o Anderson. Senhor, que o Senhor venha estar usando o teu filho poderosamente, Senhor. Trata, ó Pai, o nosso coração, assim como tu já vens tratando, Senhor, dia após dia. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra, usando a instrumentalidade dele, Senhor. Ajuda-nos a entender, tira, ó Pai, as travas de nossos ouvidos, ó Pai, e que nos dê, Senhor Deus, a revelação necessária através dele, Senhor. Use-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, irmãos, retornar a essa igreja tão amada, tão querida por todos nós. E eu posso dizer, por nós missionários, muito querido, irmão, muito querido por tudo que Deus tem feito por meio da vida dessa igreja, né, Josinaldo? Quantas vezes nós estamos no campo missionário, isso é muito comum acontecer. Você entrar em contato com algum missionário, o missionário perguntar, irmão, você já esteve naquela igreja? E a gente começa a receber testemunhos, e essa igreja tem sido uma bênção para as nações da terra. Eu quero também aqui externar a vida do pastor Zé Raimundo. Eu sei que ele está ministrando, né? Ele está com a sua agenda que é uma loucura também. Nós louvamos a Deus pela liberdade, né? Que Ele sempre tem nos dado, pelo apoio. E eu, irmãos, não posso deixar de agradecer a vida de um casal que tem sido uma resposta de Deus para as nações da terra, que é o Márcio e a Jéssica. Quando o missionário clama em uma nação, Deus coloca um clamor no coração de alguém. E esse casal tem sido essa resposta aqui na Baixada Santista. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão, por tudo que você tem feito pela causa do Evangelho, tudo que vocês têm feito pela causa do Evangelho, e o quanto de pessoas vocês têm incendiado por esse amor a missões. Que Deus possa recompensar cada vez mais sobre a vida de vocês. É uma alegria, irmãos, poder estar aqui com o Josinaldo, com o Wagner, esses pastores queridos. O Josinaldo tem sido um apóstolo sobre a África, né? Deus tem usado a vida desse irmão tão precioso, né, para estender as fronteiras do cristianismo sobre a África, sobre o noroeste africano, para a glória de Deus. E é impactante sempre estar com o Josinaldo. Nós tivemos esse ano várias vezes juntos já, para a glória de Deus. Um amigo muito precioso, pessoal, e que tem alegrado tanto o meu coração. Eu passo uma semana sem ele mandar a mensagem lá da África, perguntar como está minha família, minha casa. Irmãos, como isso encoraja, esse pastoreio, esse cuidado, encoraja. Obrigado, Josinaldo, obrigado por isso. A Dani, eu sei do carinho que vocês têm pela minha família, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. Meus irmãos, eu queria passar um vídeo aqui antes de nós entrarmos na exposição do texto bíblico que Deus colocou em meu coração, que foi o último projeto que nós realizamos na cidade de Aparecida. A Baixada Santista teve uma das maiores caravanas, né? Agradecer a liderança de jovens, ao nosso amado pastor Zé Raimundo, que liberou os jovens para que os irmãos da Baixada pudessem estar conosco lá. Então foram muitos voluntários que participaram conosco nessa 5ª cruzada de evangelização, que foi na cidade de Aparecida. Eu queria passar o vídeo, pessoal aí da cabine, se tiver tudo ok, me dá um sinal. Está escuro lá, não estou enxergando nada, irmãos. E disse, haja luz. Não sei se o vídeo está preparado. Tá, se puder passar, irmãos, depois eu falo mais algumas informações dessa cruzada.
E aí nós vamos aquilo que Deus colocou em meu coração, compartilhar com os amados irmãos. Esse é o da Zona Leste, esse é do ano passado, é o outro. Cruzada Aparecida. Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Outro vídeo. Eu estou mandando esse vídeo aqui como uma forma de agradecimento às tantas... Não sei se está aí no pendrive, está aí tá com vocês? Eu deixei com o Pedro, tá aí, né? É Cruzada Aparecida. Irmãos, nós tínhamos um grande desafio para esse ano. Nós estávamos indo para um dos campos mais difíceis do Brasil, né? Então, nós tínhamos um grande desafio de fazer um trabalho de evangelização lá. Estiveram conosco lá 450 voluntários de 52 cidades, de 5 estados brasileiros e de 28 denominações, para a glória de Deus, nesse trabalho. Somando-se com a equipe que estava lá, nós tínhamos mais de 500 voluntários trabalhando nessa cruzada, para a glória de Deus. E alcançamos lá quase 1.200 pessoas, evangelizando por meio de trabalho social, evangelizando por meio de trabalho infantil, evangelizando por meio de abordagem nos lares e nas ruas. É esse mesmo, irmão, é esse mesmo. Se quiser voltar a ele. Então nós alcançamos, para a glória de Deus, 1.200 pessoas nesse dia de trabalho. Vamos soltar. Glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Pode acender as luzes aqui.
Meus irmãos, como eu disse para vocês, nós fomos num volume muito grande de voluntários, alcançamos parte daquela cidade. Eu digo parte porque o foco desse trabalho não foi realizar um trabalho ao redor da Basílica. Existem muitas agências missionárias como o Jocum, que mensalmente, bimestralmente, eles estão realizando trabalho na cidade de Aparecida. Mas basicamente o trabalho deles se concentra na região da Basílica. E quando você desenvolve um trabalho na região da Basílica, você está praticamente desenvolvendo um trabalho para os turistas, para aqueles que estão indo por causa do turismo religioso. Então você não consegue efetivamente alcançar a cidade. Então os romeiros que vêm à cidade de Aparecida, e no 7 de setembro, feriado que nós fomos para lá, nós tínhamos 184 mil romeiros na cidade. Então, por um entendimento da parte de Deus, eu entendi que nós deveríamos nos afastar da Basílica e focar o trabalho com a cidade, apoiar as igrejas que estão lá, porque muitos dos trabalhos que são realizados, irmãos, sequer as igrejas que estão lá, elas conhecem ou elas participam. Então eu entendi de Deus, seria um tempo de encorajamento para as igrejas locais, seria um tempo também de evangelização para todos nós. Irmãos, foi um trabalho maravilhoso. Eu poucas vezes na minha vida cristã, eu senti um gozo e uma alegria tão grande quando nós encerramos o trabalho lá. Irmãos, o Josinaldo falou que nós tivemos 30 pessoas que aceitaram a Cristo Jesus. Parece pouco pelo tamanho de voluntários. Meu irmão, num campo como Aparecida do Norte, uma conversão, irmãos, eu já sairia de lá extremamente feliz. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos não cair na besteira de entrar pela viés da numerolatria, de adorar e idolatrar os números. Irmãos, uma única alma, ela é mais valiosa do que o mundo inteiro perdido. Mas não foi apenas isso. Além dessas 30 pessoas que tiveram um encontro com Deus lá, aceitaram a Cristo, 57 famílias pediram a presença de um pastor na sua casa. Irmãos, nós passamos para o conselho de pastores lá da cidade de Aparecida, que está cuidando dessas vidas, que pediram a presença de um pastor e que pediram para um acompanhamento mais de próximo. Então nós temos muito a agradecer. Muitos irmãos que estão aqui estavam lá conosco. Que Deus possa recompensar a vida de vocês, o esforço de vocês, as igrejas que contribuíram. Muitos irmãos não puderam ir, mas me chamaram particularmente, ofertando para o desafio das cestas básicas, das Bíblias, enfim, eu quero externar minha gratidão à vida dessa igreja. E eu sei que agradecendo aqui, eu agradeço toda a região, ao nosso pastor superintendente. Meus irmãos, nós temos um tema muito importante. Não somos daqui. E eu quero, irmãos, ministrar dentro da carta que foi separado o título, mas eu quero ministrar em Filipenses capítulo 1, do verso 12, a partir do verso 12 até o verso 24. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, do versículo 12 até o verso 24. Eu quero compartilhar com os irmãos esses 12 versículos. Quem achou diz amém. O apóstolo Paulo diz assim, o texto diz assim: eu quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais irmãos que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, e esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade, pensam que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, quer seja por motivos falsos
ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. E de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado de ambos os lados, desejo partir e estar com Cristo, mas é mais necessário que eu permaneça no corpo. E convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Até o verso 25. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por esses dias, Pai querido e Pai amado, que a sua igreja está sendo expostas a tantas necessidades, Senhor. Espírito Santo de Deus, talvez a maior necessidade que a igreja precisa é entender que ela não pertence a esse lugar, Senhor. Entender que nós não somos desta terra, Pai. Entender, Pai querido, que existe um propósito eterno na nossa existência nessa terra, Pai. Pai querido e Pai amado, nos ajuda a compreender, Santo Deus, essas verdades bíblicas, Senhor. Nos ajuda, Santo Deus, a entender, Pai querido e Pai amado, esses princípios, Pai querido e Pai amado. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido a essa verdade, e foi por isso que o Senhor colocou no coração do teu servo tal tema. Então, Pai querido, continua a nos confrontando, continua a nos exortar, continua a nos encorajar, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta aos Filipenses, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele está passando pela sua segunda prisão. É a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. O apóstolo Paulo, na verdade, ele já vem de muitos anos de prisão, desde que ele foi preso na cidade de Jerusalém, em Atos capítulo 21, verso 27, quando Paulo ele é acusado de introduzir Trófimo dentro do templo. Aquela acusação falsa culmina na prisão de Paulo em Jerusalém, e agora se passam quase 5 anos desde a sua prisão, quando ele apela ao tribunal de César, e agora ele está há 2 anos preso na cidade de Roma. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo ele está preso, ele está privado da sua liberdade, mas o evangelho não está preso, o evangelho não está algemado, o evangelho não está enclausurado, porque o homem ele pode prender o apóstolo, ele pode prender o missionário, mas o homem não pode prender o evangelho, irmãos. O homem pode colocar a mão no homem, mas o homem não tem poder sobre o evangelho que é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1. E é desse momento em que o apóstolo Paulo passa pela sua prisão, que ele escreve uma das cartas mais belas das 13 cartas que ele escreve. Porque apesar de Paulo estar sofrendo no corpo, e se você ler o subtítulo da sua Bíblia, diz que os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do evangelho. Apesar de Paulo estar preso, apesar de ele estar colocado em regime domiciliar, apesar de ele estar todos os dias algemado à guarda pretoriana, apesar de o Império Romano deter o apóstolo Paulo, é nesse momento em que o evangelho ele avança no coração, no seio do Império Romano. Foi um erro muito grande ter colocado Paulo lá em Roma para o Império Romano. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus não despreza o sofrimento na vida dos seus filhos. Deus, ele não desperdiça o sofrimento na vida do crente. É verdade que nós vivemos, irmãos, como hoje foi ministrado pelo missionário Josinaldo, pastor Josinaldo, sobre os sofrimentos e lutas que ele passou, e é verdade que a maioria de nós, se deixar, nós vamos sempre correr para a zona de conforto, a zona de segurança. Isso é natural do ser humano.
Mas nós precisamos entender que existem propósitos eternos da parte de Deus no sofrimento humano. Nós não queremos o sofrimento. Nós não queremos a humilhação. Nós não queremos o abandono. Nós não queremos absolutamente nada disso. Mas nós esquecemos que Cristo não morreu de velho no palácio. Ele morreu crucificado numa cruz. Ele inaugurou a igreja dele por meio do sofrimento. Ele construiu a igreja dele por meio do sofrimento. E nós não podemos esquecer o poder do sofrimento na vida do crente. Os planos que Deus tem. E é por isso que eu acho tão poderoso o início do versículo 12, quando Paulo diz: eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra progresso, ela aparece várias vezes nas epístolas paulíneas, e principalmente nas epístolas pastorais, quando Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, faça isso, aquilo outro, e todos verão o seu progresso. Porque o progresso, irmãos, é o avanço, é o pioneirismo, é uma palavra tirada do cunho militar, do exército romano, da engenharia do exército romano, que vai à frente do exército romano, e eles vão abrindo o caminho, derrubando árvores, eles vão construindo pontes para que todo o exército romano, a legião romana passasse. E Paulo diz que os sofrimentos, ao contrário do que a maioria pensa, estava usando Paulo para ele ser pioneiro no ministério. Ele diz: eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu tem, ao contrário, contribuído para o avanço, o progresso do Evangelho. E meus irmãos, a pergunta é: Paulo, o que está acontecendo com você que dá a impressão que o teu ministério naufragou, que o teu ministério parou, que antes, Paulo, você era usado por Deus, mas agora a impressão que dá é que tudo parou? Porque eu quero que os irmãos notem o texto, mantenham a sua Bíblia aberta, que o tom que o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 12 é um tom explicativo. Ele está se explicando para a igreja. Ele está mostrando o outro lado da moeda, aquilo que a igreja não estava entendendo no ministério de Paulo. A pergunta é: por que Paulo sofre tanto? Por que Paulo está tanto tempo preso? Por que ele não é livre? E é fácil ver, irmãos, Paulo foi usado como uma bomba no Oriente Médio. O apóstolo Paulo pregou, irmãos, por toda a região da Macedônia. Paulo esteve na Galácia. Paulo vai chegar a dizer que ele pregou até a região do Ilírico, irmãos. A região da Ilíria é a região da Albânia hoje. Paulo cobriu a cavalo, a pé, a navio. Ele cobriu 2.500 quilômetros quadrados pregando o Evangelho. Mas agora Paulo está preso. Paulo não está pregando, Paulo não está evangelizando, Paulo não está implantando igreja. Paulo está preso em regime domiciliar. E é evidente, irmãos, a gente olhar para um homem como Paulo e perguntar: Paulo, o que aconteceu com o teu ministério? As coisas parecem que empacou, parece que não está funcionando. E a igreja não entende. Então Paulo diz: irmãos, eu quero que vocês entendam que o que me aconteceu contribuiu. O que me aconteceu está contribuindo para o avanço do Evangelho. E a pergunta é: o que aconteceu? Paulo, irmãos, ele está se referindo a Atos capítulo 21, verso 27. Atos 21, 27 é quando Paulo chega da terceira viagem missionária, e ele vai para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo está levando ofertas da região da Macedônia e da Acaia. Leia Romanos 15, 30, ele diz que ele quer que os descrentes, ele seja liberto dos descrentes da Judéia, e que os crentes recebam bem a oferta. Paulo chega com a oferta lá, e quando ele chega lá, irmãos, as coisas ficam ruins para Paulo, porque ele é acusado de profanar o templo do Senhor. Você vai continuar o texto e a Bíblia diz que Paulo, ele é levado à escadaria da fortaleza, e de lá Paulo começa a discursar em aramaico, e todos começam a ouvir o apóstolo Paulo. Mas dali, irmãos, as coisas começam a piorar para Paulo. O texto lá vai dizer depois, após Paulo falar e discursar, um grande tumulto começa a se levantar contra Paulo, a ponto de eles rasgarem as roupas e dizer: esse homem não merece viver, tira ele da terra.
A Bíblia diz que o tumulto foi tão grande que o capitão da guarda tira Paulo, leva para a prisão, e aí o Sinédrio se reúne, 40 homens, e o desejo deles agora era matar Paulo. Irmãos, agora dois grupos que não se entendiam, que eram os fariseus e saduceus, diz Atos 22, se reúnem, e agora eles começam a culminar a morte do apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que o furor é tamanho, que eles começam a querer despedaçar o apóstolo Paulo vivo. Novamente Paulo é tirado do meio deles, e agora um grupo de homens se reúne e diz: nós não vamos comer, nós não vamos beber, até que Paulo esteja morto. O sobrinho de Paulo percebe a trama, avisa o capitão da guarda, e agora Paulo, ele é escoltado por mais de 400 homens até Cesareia Marítima. Quando Paulo chega em Cesareia Marítima, Paulo agora ele é esquecido durante 2 anos naquela cidade. A Bíblia diz que na troca de governadores entre Festo e Félix, o novo governador assume, lá estão os fariseus à porta, na posse do governador, dizendo que eles querem que Paulo seja julgado em Jerusalém. O governador, então, vai ouvir o apóstolo Paulo, e quando ele ouve o apóstolo Paulo, no dia da sua posse, o rei Agripa está lá, ele chama o rei Agripa, Agripa fala, ele ouve tudo que Paulo diz, e quando ele termina, o rei diz: Paulo, você está louco? As muitas letras lhe enlouqueceram, quer que eu também me convença do evangelho? E Paulo diz: bom seria, rei, se tu se convertesse também. Paulo sabe da tramóia. Então agora o apóstolo Paulo, ele pede para ser levado para Roma, para ser julgado em Roma, pelo seu direito de cidadania. E nós conhecemos Atos 27, um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Paulo está no navio, 276 pessoas estão naquele navio, 14 dias sem ver a luz do sol, sem saber se era noite, no meio de uma tempestade. Meus irmãos, a Bíblia diz que nenhuma daquelas pessoas morreria por causa da presença do homem de Deus. Diferente de Jonas, que um homem de Deus fora da visão de Deus mataria todo mundo por estar presente naquele barco. Agora a presença do homem de Deus está lá. E Deus diz a Paulo: Paulo, ninguém vai morrer. Naquele momento, o barco, ele vai a pique, chegam na ilha de Malta, e agora nós temos 276 pessoas ao redor da fogueira, meus irmãos. Paulo vai jogar o graveto, e a víbora pica a mão de quem? Tinha 552 mãos ao redor daquela fogueira. Pica exatamente a mão do apóstolo Paulo. Agora Paulo chega em Roma, irmãos. Paulo está em Roma há 2 anos. Leia Atos 28, verso 30. Durante 2 anos Paulo ficou em Roma. E agora, do final do seu 2º ano da sua prisão, Paulo escreve essa carta, e Paulo explica para a igreja dizendo: as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do evangelho. A pergunta é: Paulo, o que te aconteceu mesmo? Ele foi enxotado de Jerusalém, ele foi escarnecido, ele foi tentado despedaçar vivo, ele foi esquecido, ele foi naufragado, ele foi picado, e agora ele está novamente preso. E Paulo vai dizer que as coisas que lhe aconteceram serviu para o progresso do avanço pioneiro do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, poderia perguntar: Josnaldo, o que aconteceu? Eu tive 6 malárias, 7, minha esposa. Nós perdemos pessoas queridas, tivemos um professor assassinado, tivemos criança. Mas eu posso lhe garantir que se ele fosse escrever uma carta como Paulo está escrevendo, se fosse eu ou qualquer um de nós, eu gastaria 20 páginas dizendo tudo o que aconteceu nesses anos, 5 anos. Mas Paulo se resume às coisas que aconteceram. Paulo não dá ênfase no sofrimento, irmãos. Paulo mostra o propósito do sofrimento. Paulo não dá ênfase, irmãos, porque Paulo sabe que o sofrimento dele não era uma data marcada na agenda do diabo, mas quem controla a agenda dele é Deus, e estava marcado na agenda de Deus. Não é o diabo que rege a agenda de Paulo, é o Deus que rege a agenda de Paulo. Estava marcados dias de dor e de sofrimento, mas Paulo sabe que existe propósito nisso. Paulo, ele nos ensina, irmãos, um princípio. Aqui ele fala de 3 princípios:
de 3 instrumentos que Deus usou na vida dele. E ele vai dizer exatamente isso, que o sofrimento, irmãos, Deus usou para o avanço do Evangelho. Deus usou toda essa situação para chegar em Roma e colocá-lo debaixo da autoridade do imperador de Roma. Mas porque Deus tinha propósito. Às vezes a gente olha para o nosso sofrimento, irmãos, pessoal, e a gente fala: Senhor, qual o propósito em tudo isso? Meus irmãos, nós precisamos entender que é Deus quem rege os nossos dias. Meus irmãos, não pense você que existe uma luta entre o bem e o mal. Isso é dualismo. Que os dias maus foi o diabo que triunfou. Não, nos dias maus foi Deus triunfando. Foi Deus exercendo sua soberania, seu poder, a sua vontade sobre nossas vidas. Às vezes nós olhamos e pensamos que Deus se esqueceu de nós nos dias difíceis. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que tudo o que aconteceu na vida dele era a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer isso no versículo 13: como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais irmãos que eu estou preso por causa de Cristo. Meus irmãos, o motivo da prisão de Paulo não era desobediência, não era insurgência, não era, irmãos, absolutamente nada disso. Paulo estava preso, era por causa de Cristo Jesus. Paulo, ele estava colocado debaixo de algemados, a guarda pretoriana do Império Romano, mas não é porque ele era desobediente, estava fora da vontade de Deus, é porque ele estava dentro da vontade de Deus, que ele foi colocado em cadeias, ele foi colocado em prisões. Ele diz que a causa da prisão dele é Jesus, e é tamanha que ele diz que se tornou evidente a guarda do palácio. E perceba que a prisão de Paulo colocou ele em contato com 3 grupos. Ele diz: como resultado, tornou-se evidente a guarda do palácio. Meus irmãos, era tão claro que Paulo não era um debandeiro, não era um desonesto, que Paulo não estava lutando contra o Estado, que até a guarda do Estado percebeu isso. Ficou tão evidente e claro que Paulo estava dentro da vontade de Deus, que a guarda do palácio agora via a vontade de Deus em suas algemas. Mas não apenas a guarda do palácio, ele disse que ele estava na prisão por causa de Cristo, e a todos os demais irmãos, são os irmãos de Atos 28, que visitava Paulo diariamente em sua casa. Então note que Paulo, ele é colocado em prisões, e a sua prisão coloca ele em contato com descrentes, coloca ele em contato com autoridades, mas não apenas isso. Diz o versículo 14, que os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Então a prisão de Paulo não apenas evidenciava o poder de Cristo, mas encorajava a igreja de Cristo. A prisão dele trazia encorajamento sobre a igreja. Ele diz: estão anunciando a palavra. E aqui ele diz, irmãos, no versículo 14, motivados no Senhor. Eu quero chamar a sua atenção. Alguns anos atrás, eu na empresa que eu trabalho, fui em muitas palestras motivacionais. Hoje existem vários nomes, coaching, existem muitos nomes que trabalham com motivação, educação e disciplina. E tudo isso é válido para a nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção, que a igreja de Cristo, ela é única e exclusivamente motivada pelo Deus da igreja dele. Ele vai dizer que essa igreja era motivada no Deus da igreja. Meus irmãos, nós podemos trazer palestrantes de todas as áreas para a nossa vida como igreja. Mas a igreja de Deus é motivada no Deus da igreja. Nós não podemos esquecer disso. Ele diz, motivados no Senhor. Meu irmão, se Deus não for a única motivação sua para você servir a igreja local, se Ele não for a única motivação sua para servir o seu estado, a sua nação ou outras nações, nada mais vai te motivar a fazer isso.
Porque é Deus quem motiva a sua igreja e cuida da sua igreja. É nele que nós temos plena satisfação no Senhor. É nele que nós temos motivação para ofertar, para congregar, para cultuar, para dizimar, para ceiar e para ir às nações. É nele que nós temos todas as nossas motivações. Todo o motivo da ação da igreja é no Senhor da igreja. E nada mais além disso. Ele diz que as prisões motivadas no Senhor encorajavam a igreja do Senhor. E depois ele vai dizer, encorajava, eles estavam anunciando com determinação e destemor. Meus irmãos, notem que essas prisões e cadeias a qual Paulo estava sujeito, que enclausurou Paulo, que algemou Paulo, tirou o temor da igreja. Diz o texto que eles pregavam com destemor. O que é um paradoxo. Imagine só, muda o governo no Brasil e começa a prender os pastores, depois os missionários, evangelistas, e a igreja perde o temor das algemas, perde o temor da morte, perde o temor da prisão. Aquilo que assolava e que queria parar, na verdade, é a maior motivação para continuar. Somente Deus pode fazer isso. Ah, meus irmãos, entenda, não é que o homem não teme, mas temer ao Senhor é ter o temor no lugar certo. É ter o temor no lugar certo. Você não teme o diabo, nós tememos ao Senhor. Nós não tememos a governos, nós tememos ao Senhor. E o temor ao Senhor nos dá destemor para esse mundo. Ele vai dizer então que um dos instrumentos que Deus usou na vida dele foram as algemas, foram as prisões. Depois ele diz no versículo 15, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, e depois o quê? Rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade, diz ele. Estes o fazem por amor, sabendo que me encontro para a defesa do Evangelho, e aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade. Notem o paralelo que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele vai dizer que um grupo estava pregando por inveja e rivalidade. E a motivação desse grupo era ambição e egoísmo. O outro grupo, eles faziam por amor, porque era sincero. Perceba o distanciamento desses dois grupos. Mas o mais lindo é a continuidade dizendo, pensando que me podem causar sofrimento, porque estou preso. No versículo 18 ele diz, mas o que se importa, desde que pregue o Evangelho. Ele vai dizer, quer seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Eu já compartilhei essa palavra em algumas igrejas. E eu fiz uma colocação lá que eu li num livro. Eu quero compartilhar com os irmãos. Meus irmãos, dois grandes pregadores, John Wesley e George Whitefield, eles discordavam em muitas áreas da teologia e principalmente na doutrina da salvação. Esses dois homens, que foram grandes evangelistas, que incendiaram a Europa com o poder do Evangelho, muitas vezes eles discordavam em alguns pontos teológicos. E uma vez perguntaram para Whitefield, falaram, Whitefield, você acredita que vai encontrar Wesley lá no céu? Você vai ver ele? E Whitefield disse, eu certamente não verei no céu. E aí, a pessoa perguntou, mas espera aí, você não acredita que Wesley é cristão? Que ele vai ser salvo? Ele fala, meu irmão, certamente Wesley, ele estará no céu. É mais que ele vai estar tão próximo do trono da glória de Deus, e eu tão distante dele, que da onde eu estarei eu não vou vê-lo. Perceba, irmãos, que dois homens líderes que Deus levantou discordaram em muitas áreas, irmãos. Mas um não sabotou o ministério do outro. Um não fez oposição ao ministério do outro. Triste coisa, irmãos, é que quando um vem para a igreja, o outro diz, o culto é da UFEBRAC, eu não vou. Quando um está dirigindo, o outro senta. Quando Deus põe um para liderar, o outro fala, com ele eu não trabalho. Quando um está dirigindo, o outro faz oposição.
Quando um está dirigindo, o outro está sabotando. Quando um está à frente, o outro está se colocando como opositor do trabalho. Deus honrou esses dois homens nas áreas, mesmo discordando. Porque o problema deles não era teológico, era motivacional. Diz o texto que Paulo não se opõe a eles, porque os motivos deles eram egoísta e ambicioso. E Paulo não sabota eles. Meus irmãos, entenda uma coisa. Quando o erro era doutrinário e teológico, Paulo, ele era voraz. Leia o capítulo 3, e ele vai chamar os líderes de cães. Para um judeu, chamado de cão. Mas quando era motivacional, irmãos, Paulo não entrava nessa briga. O problema nosso hoje, irmãos, não é que a gente quer defender teologia. Não é que a gente não quer defender a pureza do evangelho. O problema é que a gente quer discernir a motivação. A gente começa a fazer oposição. O camarada está pregando e o outro vai para fora da igreja. O camarada está dirigindo e o outro fica lá fora. Porque ele não gosta daquele irmão, ou porque ele não se entende com aquele irmão. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Paulo estava sendo criticado lá em Roma. Líderes se levantaram contra Paulo. Líderes se colocaram contra o apóstolo Paulo e trazer calúnias sobre o apóstolo Paulo. E eles estavam motivados contra o apóstolo Paulo. E Paulo poderia muito bem se defender, mas ele não se defende. Ele fala: se eles estão pregando por motivos falsos, eles vão se ver com Deus, não comigo. Desde que Cristo seja pregado. Às vezes nós entramos em brigas, irmãos, que a gente não deve entrar. A tua igreja tem corinho, a tua igreja tem fogo, a tua igreja prega expositivo, prega temático, prega como, e a gente entra numa briga, irmãos, e a gente para de honrar aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho, mesmo que seja por motivações falsas. Entenda isso. Aqui o evangelho era verdadeiro, a motivação que era falsa. E Paulo, ele não entra nessa briga. Ele vai dizer o que se importa, desde que Cristo seja pregado. Meus irmãos, entenda uma coisa. Deus não vai dar uma igreja perfeita. Essa igreja aqui da terra é a igreja militante. Ela não é a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que se reunirá com ele na boda do Cordeiro. E no meio da igreja militante, vai ter gente de tudo quanto é jeito. Gente que gosta de bater palma, gente que não gosta. Gente que gosta da palavra e não é muito chegado no louvor. Gente que gosta da mensagem, mas não gosta do teatro. Gente que gosta do teatro, mas não é chegado na palavra nem no louvor. Entenda uma coisa, meus irmãos. O fato de Deus te dar algo, não use isso ou aquilo que Deus te deu para sabotar e nem se opor ao ministério do seu irmão. Pelo contrário, irmãos, honre a vida dele e Deus vai honrar a tua vida. Não tenha dúvida disso. Paulo diz que ele não se importa, verso 19. Ele volta novamente à linha de raciocínio e diz: pois sei que o que me aconteceu, agora ele está dizendo, a sua prisão, ele diz, resultará em minha libertação. E a pergunta é: Paulo, por que você tem tanta convicção que você vai ser livre dessa prisão? Irmãos, é muito claro perceber. Quando Paulo escreve 2 Timóteo 4, ele diz que ele estava sendo derramado com uma oferta de libação, e que o tempo dele estava chegando, que ele havia combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé, e ele vai dizer que ele aguardava a coroa da justiça, a qual o justo juiz daria a ele, e não somente a ele, mas a todos que amavam a sua vinda. Perceba que lá Paulo, ele tem convicção que vai morrer, mas aqui Paulo diz que ele tem convicção que vai ser livre. E como é que Paulo tem essa convicção? Faz 5 anos que está preso, 2 em Roma, está chegando o dia da sua audiência. Existem críticos lá fora querendo que Paulo morra em Roma. Ele não se importa porque eles estão criticando Paulo, mas pregando o evangelho. Ele não se defende diante dos críticos. Qual é a convicção de Paulo de que ele vai ser livre? Ele diz: graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo Jesus.
Meus irmãos, lembra-se que Paulo estava algemado à guarda pretoriana. A guarda pretoriana tinha convicção que Paulo não era um malfeitor, e de que eles tinham plena convicção disso. A Bíblia diz que os líderes tinham convicção disso. A igreja tinha convicção disso. Leia os últimos versos de Filipenses 4, ele diz: vos saúdam especialmente os da casa de César. Não somente a guarda do palácio, mas agora os homens dentro do palácio, eles são cristãos, irmãos da fé, por causa da presença do apóstolo Paulo. O julgamento de Paulo está chegando. E eu fico imaginando se nós estivéssemos lá, Josnaldo, com tanta influência, a guarda, os homens do palácio, os líderes, a igreja de Roma, certamente, irmãos, nós íamos buscar influência dentro do palácio em nosso favor. Mas Paulo não faz isso. Ele diz que ele tem plena convicção, não por nenhum fator externo, irmãos, olha o que ele diz, mas por dois fatores internos. Paulo diz: graças às orações e ao auxílio do Espírito de Cristo. Meus irmãos, olhem atentamente para mim. A igreja não depende de dinheiro. Entenda isso. Ela precisa, mas ela não depende do dinheiro. A igreja não depende de influência política. Ela precisa, mas ela não depende. A igreja não depende de influência de cantores. A igreja não depende de influência da mídia, do jornalismo, da televisão, de absolutamente nada disso. A igreja tem duas pernas de dependência: da oração e do Espírito de Cristo Jesus, que nos auxilia. Missões não depende de dinheiro, ela depende de Deus. Ela não depende de política, de políticos, ela depende de Deus. Essas são as duas pernas da dependência da vida cristã. Nós estamos numa conferência de missões, irmãos. Você precisa entender isso. Nós olhamos para o desafio aqui. Quanto, Wagner, o desafio? R$62 mil. Josnaldo, quanto falta para terminar a igreja de Burkina? Nós olhamos a igreja de Burkina Faso, 50 mil para terminar a igreja de Burkina Faso, a sede da igreja. Não temos uma igreja sede lá ainda, falta R$50 mil. Nós olhamos para o desafio financeiro e olhamos e falamos: Deus, é impossível. Não, irmãos, a igreja tem duas pernas de dependência: oração e Espírito de Cristo Jesus. Entenda isso. Paulo sabia que por a igreja estar orando, e ele dependendo do Espírito, ele seria liberto. Ele não estava usando a influência política de Roma, ele não estava usando a influência no Senado, no palácio, na guarda, em absolutamente nada. Ele sabe que a igreja está orando, e a igreja está orando, o Espírito de Deus está auxiliando. Missões depende disso, irmãos. Apesar de todo o cenário ele ser opositor à vida do apóstolo Paulo, ao seu ministério, as circunstâncias eram as piores. Ele não apenas estava preso, ele estava no meio de críticos, mas ele sabia que a dependência dele era única e exclusivamente do Espírito de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter esse tipo de convicção. Às vezes Deus fala algo no seu coração. Você está na conferência e Deus coloca um projeto no seu coração. E parece grandioso demais. Você fala: Deus, não vai dar. Você precisa entender que você não precisa de influência de vereador. Você não precisa de influência de prefeito. Tudo isso está à nossa disposição, da sociedade. Mas você depende daquele que reina sobre as prefeituras, daquele que reina sobre o presidente, daquele que reina sobre a Câmara dos Vereadores, daquele que é Senhor e Rei dessa terra. É desse que nós dependemos. E Paulo tinha plena convicção disso. Então note, os irmãos, que Paulo vai dizer que os sofrimentos dele, ou seja, as suas cadeias, mas não apenas as cadeias, os críticos que se levantou contra Paulo, eles também estavam sendo um instrumento de Deus a favor da vida de Paulo. Meus irmãos, levanta a mão aqui, quem gosta de ser criticado.
Quem gosta de criticar? Nós gostamos mais de criticar do que ser criticado, né? Meus irmãos, quando a crítica não é construtiva, a crítica revela mais do crítico do que ele está expondo. Paulo sabia que eram infundadas as críticas desses homens. E é por isso que Paulo não se preocupa. Meus irmãos, talvez você, no teu ministério, você vai ser amplamente criticado. Talvez no seu chamado, então, vai ter um monte de gente dentro do barco gritando: faz isso não. Você é louco? Você tem filhos? Olha que louco aquele rapaz. Mas entenda que para Paulo, os críticos foram um instrumento de Deus sobre a vida dele. Entenda isso, irmãos. Os críticos foram um instrumento que Deus deu para Paulo, para usar sobre a vida do apóstolo Paulo, para que o evangelho fosse pregado. Então Paulo suportava as críticas por causa da proclamação do evangelho. Irmão, ser criticado quando a gente erra, a gente merece, mas Paulo não merecia. Mas ele entendia que o grande propósito era a proclamação do evangelho. Meus irmãos, Paulo não cria em determinismo. Paulo não cria em pensamento positivo. Paulo não cria, irmãos, na casualidade. Paulo sabia que existia um Deus, e esse Deus era rei e soberano sobre a sua vida. É esse tipo de pensamento, é esse tipo de cidadania que a gente tem que ter. É esse tipo de cidadania que nos leva à maturidade cristã. É saber que a igreja pode estar criticando a família. Lógico, se estiver em pecado, não. Mas se você está dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te mandou, e mesmo assim os críticos estão se levantando, pense que pode ser um instrumento de Deus para afiar você, meu irmão. É assim que Deus afia o machado. Você não afia com palha, irmão, você afia no ferro. É assim que Deus, Ele prepara os seus obreiros. E por último ele vai dizer no verso 20: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada eu serei envergonhado. Novamente ele usa, irmãos, essa palavra que ele diz lá no versículo 12. Ao contrário, meus irmãos, ter sido enxotado de Roma, ter sido tentado despedaçado vivo no Sinédrio, ter sido esquecido em Cesareia Marítima, passado por naufrágio, picado e preso em Roma, muitos poderiam dizer: Paulo passou pelo tempo da vergonha agora. As coisas estão ruins para ele. Mas Paulo disse que ele não seria envergonhado. Ele diz: ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Meus irmãos, a pergunta é: como que Cristo pode ser engrandecido no seu corpo e no meu? Pergunta para o seu irmão aí: como Cristo pode ser engrandecido na sua vida? Quando a gente pensa que Deus vai ser engrandecido na nossa vida, você logo pensa: ah, Deus vai me dar uma grande igreja, um grande ministério, eu vou ser conhecido no país, eu vou engrandecer a Deus por meio do meu ministério, eu vou ser reconhecido nas nações. Só que Paulo diz que Cristo seria engrandecido no corpo dele. Ele vai dizer que quer pela vida ou quer pela morte, Cristo seria engrandecido na vida dele. Eu quero que os irmãos percebam algo. No versículo 12, 13, Paulo diz que as cadeias fez com que Cristo se tornasse evidente. Depois ele diz, no versículo 18, que os críticos fez com que Cristo fosse pregado. Agora ele vai dizer que se ele morrer, Cristo será engrandecido. Notem que a vida de Paulo, em toda a circunstância, Cristo é a centralidade de tudo que acontece na vida dele. E de que forma que Cristo pode ser engrandecido, meus irmãos? Ah, meus irmãos, coisa mais linda é quando um cristão padece por amor a Cristo. Meus irmãos, se nós formos ali fora, nós vamos olhar as estrelas. A maioria delas são dezenas de vezes maior do que a terra.
mas para a gente elas são tão pequenas. Sabe por quê, irmãos? Porque as estrelas estão tão distantes de nós. Se nós pegássemos agora uma célula e olhássemos por um microscópio, nós íamos abrir lá e nós íamos enxergar algo que é tão pequeno de uma forma tão grande. Meus irmãos, entenda que para o mundo muçulmano, para o mundo islâmico, para o mundo hinduísta, para o mundo ateísta, para o mundo comunista, Cristo é algo distante, pequeno, irmãos. Para o vizinho da sua casa, talvez Cristo seja algo muito distante, muito pequeno. Mas por meio do sofrimento da vida cristã, aquilo que é pequeno, irmãos, salta aos olhos da humanidade. Entenda, irmãos, que os sofrimentos são as lentes de aumento de Deus para a humanidade. É por meio do sofrimento da vida cristã que se torna algo grandioso aos olhos dos homens. Passa aquela crente serva de Deus, uma situação difícil, e ela não abandona, persevera, e ela ganha o marido, ganha o filho, ganha o outro filho, ganha o outro, e de repente ela está indo na família toda para a igreja, no domingo à tarde, passa na frente do bar, de repente o silêncio acontece, e eles brincam, aí fazem uma piada, de repente vai falar, essa mulher é uma serva de Deus. Entenda, irmãos, que o sofrimento, ele tem propósito eterno, ele não tem apenas propósito educativo, ele tem propósito de proclamação e de agradecimento da obra de Cristo na cruz. Então Paulo fala que, mesmo que ele morra, mesmo que ele seja decapitado, o corpo dele engrandeceria a Cristo Jesus. Todo o sofrimento de Paulo tinha propósito eterno. E no verso 21 ele diz, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estava num voo de Campinas para Araçatuba. Eu peguei o meu voo, aqueles aviões turbohélice, dá a impressão que o camarada vai lá e ele, né? Você fala, Jesus, segura isso. Eu entrei no voo, falei, Senhor, me dá a oportunidade de testemunhar a alguém sobre Cristo Jesus. Quando eu vou colocar minha mala em cima do compartimento, eu olho, quem que está sentado do meu lado? Um padre. Eu já olhei para ele e falei, a paz do Senhor, meu irmão. Ele olhou para mim e disse, a paz do Senhor? De qual paróquia você é? Eu falei, uma meio concorrente do Senhor. Sentei do lado dele, eu comecei a falar do amor de Cristo para ele. De repente ele percebeu e falou, você está tentando me evangelizar, né? Eu falei, estou tentando. Ainda dá tempo. A conversa foi. De repente, Deus mandou, irmãos, uma turbulência providencial que eu achei que o avião ia cair. Eu estava glorificando dentro de mim. Se cair hoje, esse camarada vai para o céu, porque ele vai aceitar Jesus agora. Esse padre entrou num desespero, irmãos. E minha Nossa Senhora dos crentes vai de tudo quanto é jeito. E eu lá no voo falei, Senhor, manda mais. De repente, esse cara começa a olhar para mim, já estava branco, pálido. Eu virei para ele e falei, padre, por que o senhor está nervoso? Ele falou, porque eu morro de medo de avião, esse negócio vai cair. Eu falei, meu irmão, Gálatas 2:20 diz que nós já estamos crucificados com Cristo, nós já morremos. E se nós morremos, a gente não vai para o céu. Acho que ele olhou, ou você ou eu, né? Então dá tempo. Entenda, irmãos, que Paulo sabia que a vida dele já estava morto para esse mundo. Que nada nesse mundo que poderia trazer vergonha, que poderia parecer que ele estava envergonhando o nome de Cristo, que a vida dele estava uma demanda de azar, nada disso era verdade, porque ele tinha planos eternos, e tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, foi com propósitos eternos, porque ele já estava morto para essa vida. Ele diz, eu já estou morto com Cristo, se eu ficar nessa terra é lucro, porque mais pessoas vão se converter ao Evangelho. É esse tipo de cidadania que a gente tem que ter, de mentalidade, que nós não pertencemos a essa terra,
Isso aqui não é o nosso destino, meu irmão. Isso aqui não é um playground, não é um lugar de lazer para nós. Aqui é um campo de trabalho e Deus espera todos os trabalhadores nesse lugar. Nós não viemos para fazer lazer nessa terra. Nós devemos ter lazer, mas não podemos viver uma vida de lazer nessa terra como se o mundo inteiro estivesse salvo. Nessa noite, enquanto nós estamos fazendo conferência, crianças estão morrendo na África sem ouvir a Cristo Jesus. E muito porque não existe professores de crianças na África. Nós estamos nessa conferência e bilhões e bilhões de pessoas vão morrer sem Cristo Jesus nos próximos 100 anos. Ah, mas Jesus vai demorar para voltar, meu irmão. Para todos nós que estamos nessa conferência, em 100 anos ele vai voltar. Isso é certo. Para alguns, 1, 2, 5, 10, 50 anos. Nós só temos, irmãos, esse tempo para trabalhar. Nós precisamos entender que nós já estamos mortos para os prazeres deste mundo. E que a vida em Cristo, ela gera lucro para o reino de Deus. Paulo vai dizer no verso 22, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E ele vai dizer, e já não sei o que escolher, eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário permanecer. A palavra partir aqui, irmãos, a maioria de vocês aqui, eu sei que vocês são uma igreja que é muito bem servida de palavra. Mas a palavra partir aqui, irmãos, é a palavra desarmar a tenda e voltar para casa. É a palavra que os navegantes usavam, os marinheiros, na última viagem para o porto. Quando eles soltavam as cordas do navio, mirava para a cidade de Natal e iam embora. Eles partiam. Era a palavra usada pela legião romana, quando acabavam as campanhas de guerra, levantava o arraial e voltavam para Roma. Era a palavra usada para desarmar o tabernáculo. Irmãos, entenda que a morte para nós é nós partirmos para a nossa cidade eterna. A morte para nós, irmãos, é a conquista da coroa eterna. Irmãos, a morte é receber, irmãos, o salário de todo o trabalho nessa terra. Faça uma analogia a você. Muitos de nós não recebemos ainda dia 2, 3 e 4, vamos receber na segunda-feira. E a gente está ansioso por isso. No dia que nós morrermos, nós vamos receber todo o trabalho acumulado por anos de serviço nessa terra. É receber uma herança eterna, irmãos. É chegar diante daquele que coroa, e aquele que coroou seu filho. E ele pegar essa glória que ele deu ao filho e distribuir a nós. É pegar a herança que era do único filho e distribuir para todos nós. Você precisa entender isso, irmãos. A diferença do perdão e da justificação. Porque senão você acha que é pouca coisa. Se você, irmãos, ser perdoado é uma coisa e justificado em que Jesus é outra. Imagine se você chegasse para mim e falasse assim, eu estou falido. Quanto que é a sua dívida? Eu estou devendo R$1 milhão, 10, 50 milhões de reais. Não há mais chance para mim. Irmão, perdoar é eu chegar lá e pagar a dívida inteira. Zerar a conta. E aí, meu irmão, você continua falido, sem R$1 no bolso. Isso é perdão. Não foi isso que Cristo fez na cruz. Cristo nos justificou e nos adotou. É diferente. Cristo chegou para nós falidos espiritualmente, sem a menor possibilidade de pagar essa dívida. Ele não apenas pagou a nossa dívida, ele pegou toda a herança dele e depositou na nossa conta. Falou, agora você vai ter eternidade para desfrutar dessa herança. Não dá para desprezar isso, irmãos. Não dá para não trabalhar por essa realidade. Não dá para olhar, irmãos, para a eternidade como algo pequeno. Não dá para olhar, irmãos, para a obra da cruz como algo pequeno. A nossa dívida, irmãos, era a eternidade apartada de Deus, lançada no inferno. Não Deus como um Senhor e Rei e Pai, mas como juiz.
exercendo todo o poder contra nós, por causa do pecado contra nós no inferno. Mas agora esse Deus, Ele nos absolve, esse Deus nos justifica, e por meio de Cristo Ele põe toda a herança que era só do Filho na nossa conta para a gente desfrutar. Se isso for pouco para a gente trabalhar, irmãos, nós temos uma visão muito baixa da igreja. Porque nós não somos desta terra, meus irmãos. Nós não podemos nos acostumar com essa terra. Ah, irmãos, a gente não pode ter muito prazer aqui. É por isso que Deus põe em nós o sofrimento. É para lembrar, irmãos, que nós não somos deste lugar. É por isso que Ele permite o sofrimento na vida cristã. É por isso que Ele permite tempos de tribulação. É para nos lembrar que nós não devemos ter prazer nesta terra. Ele diz, 24, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo, ele está rachado, irmãos. 2 sentimentos surgem no coração dele. E aí Paulo, ele está dividido. Paulo, ele quer partir, estar com Cristo. Ele quer voltar para a cidade celestial. Ele quer estar ao lado de Cristo Jesus, aquele qual ele amou, profundamente trabalhou. Mas ele sabe que se ele for para lá, a igreja de Cristo, ela estaria desassistida. Então agora Paulo diz que ele precisa ficar por causa da igreja de Cristo. Meu irmão, olhe para mim atentamente, eu vou encerrar. Se você não esteve, Deus vai te colocar no vale das decisões. No momento em que você quer fazer algo, mas você olha para a igreja e fala, é mais necessário que eu faça aquilo. No momento que você olha e fala, eu tenho meus filhos, eles têm faculdade, precisam casar, eles precisam se formar, comprar casa, comprar carro. Mas o necessário é eu estar na África, em Burkina Faso. O momento que você olha o seu salário e fala assim, eu tenho conta de água, de luz, aluguel. Mas a necessidade está na África. Eu preciso pagar isso. Mas, Senhor, a necessidade está lá. Se Deus não te colocou ainda lá, irmãos, Ele vai te conduzir a isso. Naquilo que nós mais desejamos, abrir mão por aquilo que é mais necessário. Porque a maioria de nós vive pensando que o mais necessário é a nossa vontade, o nosso prazer. Só que Paulo entende, ele fala, se eu morrer eu vou estar com Cristo, eu vou partir, vai acabar minha dor, sofrimento, vai acabar minha prisão, vai acabar tudo, e eu vou estar com o meu Deus. Mas aí Paulo, ele sabe que a igreja ainda precisa dele. Ele fala, é necessário que eu fique. E por essa necessidade, verso 25, convencido disso, diz Paulo, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso. Não é que Paulo precisava avançar na vida cristã, não, irmãos. Não é que Paulo, ele era menino na fé, não. Ele disse que ele, que queria partir e estar com Cristo, ele ia ficar para que a igreja avançasse na fé, para que a igreja avançasse em maturidade. É ele que abriu a mão de estar com Cristo, para que a igreja continuasse a progredir na fé. Eu tenho plena convicção, Wagner, que você não foi antes. É porque a igreja lá precisava avançar na maturidade acerca do entendimento de missões. Eu sei mais que você não foi para o campo ainda, é porque a igreja precisa avançar e progredir nesse entendimento. E eu sei que muitos irmãos não estão no campo, é porque muitos precisam avançar no entendimento, avançar na fé, na maturidade, para que o reino de Deus progrida no coração da igreja. Porque à medida que ele progredir, irmãos, o reino de Deus vai avançar em todas as nações. E verso 26 eu vou encerrar, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. A presença do apóstolo vivo faria com que a igreja transbordasse em exultação.
irmão, isso é a coisa mais linda. É quando as verdades bíblicas que nós aprendemos na igreja do Senhor, ela não é exposta como uma exposição que eu estou dizendo aqui hoje. Exultação não é isso. Exultação é quando essa verdade bíblica que foi exposta transborda por meio da sua vida sem palavras, porque ela foi aplicada à vida cristã. Eu quero que vocês coloquem em pé nesse momento. Segure a mão do seu irmão. Paulo diz que... Segure a mão do seu irmão. Paulo vai dizer que as cadeias foi um instrumento de Deus sobre a vida dele. Os críticos foi um instrumento de Deus sobre a vida dele. E depois a crise foi um instrumento sobre a vida dele. Querer estar com Cristo ou continuar perseverando na igreja para que a igreja avance na fé. Meu Senhor, eu te louvo, Pai querido, por essas cadeias do apóstolo Paulo, Pai. Porque se elas não tivessem acontecido, esse texto não seria escrito. Ah, Senhor, o Senhor não despreza o sofrimento na vida dos seus filhos, Pai. Como o Senhor usa o sofrimento para o avanço do teu evangelho. O Senhor não despreza isso, é nós que desprezamos, Senhor. Pai querido e Pai amado, que visão é essa que Paulo tem? Mesmo que tendo cadeias, tendo críticos, Pai, uma crise desejosa de partir dessa terra, Senhor, ele entende que tudo isso é a mão do Senhor, Pai. Ah, Senhor, todas as vezes que eu volto para Filipenses, eu olho esse texto, Pai, o meu coração transborda de alegria, Senhor, regozijo e consolo. Paulo, ele não escreve uma carta de lamúria, Santo Deus. Paulo não gasta, Santo Deus, tempo dizendo o sofrimento dele. Ele se resume dizendo que essas coisas que aconteceram têm propósito de avanço e progresso do Evangelho, Senhor. Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa compreensão de fé, nessa visão, Pai querido e Pai amado. Essa carta que é uma carta tão rica, Senhor, de tanto encorajamento, Pai. Textos e mais textos que Paulo, ele está privado de muitas coisas, Pai, mas ele encoraja essa igreja livre, Pai. Pai querido, eu oro, Santo Deus, pela vida dos missionários que estão no campo, Senhor. Eu oro por aqueles que o Senhor está aqui, nesses dias, selando o coração deles para o campo missionário. Que a tua igreja progrida na fé, Pai. Se prepare para uma grande seara que vai sair dessa igreja, Senhor. Que essa grande estufa, Pai querido e Pai amado, que vai render muitos e muitos frutos, Pai querido, progrida na fé cada vez mais. Avance, Santo Deus. Que o Senhor avance no coração da igreja, Pai querido e Pai amado. Levanta mantenedores dessa igreja, Pai. Compartilha a fé do missionário que vai com a igreja que envia, Senhor. Essa mesma determinação. Confirma isso, Santo Deus, no coração da tua igreja, Pai. Espírito Santo Deus, os desafios que foram apresentados sejam supridos para a glória de Deus. Ah, Senhor, o mais difícil nós temos, que é uma família missionária, Senhor. O dinheiro é a coisa mais fácil que tem, Senhor. O mais difícil já foi formado, Senhor. Não nos deixa desprezar, Santo Deus, isso. Nos faz enxergar, Santo Deus, o valor disso. Faz isso por amor ao teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Santo Deus, para louvor e glória teu filho amado, Senhor. Meus irmãos, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, bem forte. Abençoa a vida desse irmão que está do seu lado.
Eu quero, pode tomar seu assento, só dizer mais uma palavra, irmãos. Meus irmãos, não saia daqui sem adquirir um livro do missionário Josnaldo. Não faça isso. Invista, irmãos, R$30 na vida dele. Na verdade, você vai estar investindo na sua vida. Tenho plena convicção disso. Esse projeto do livro vai alimentar, irmãos, muitas e muitas crianças na África. Abençoe a vida dele, o material que ele tem lá. Faça isso em nome de Jesus. Tenho plena convicção que Deus vai retribuir sobre a sua vida de uma forma muito especial. Aplauda ao Senhor, nós recebemos o servo de Deus. Glória a Deus. Desde domingo, irmãos, nós temos ouvido, temos sido ministrado por um Deus, tratando exatamente a mesma coisa conosco, sobre o propósito do nosso sofrimento, do sofrimento bíblico. E eu fico agradecido a Deus, porque ou nós estamos ouvindo pouco e Ele está tendo misericórdia e continua a falar, ou Deus está se fazendo entender nesta noite, para que nós tomemos a nossa posição. Eu louvo a Deus por isso. E todos abordaram praticamente o apóstolo Paulo no seu momento de sofrimento. Eu louvo a Deus pelas infinitas misericórdias dele sobre a nossa vida. Amém? Irmãos, 2 avisos. Quem tiver que comprar alguma camiseta, alguma... Como é o nome dessa roupa da África, o Wagner? O nome dessa roupa da África, como é o nome? Essas camisas, calças. As batas. Quem tiver que comprar as batas, aproveite e compre hoje. O Wagner está indo embora hoje à noite. Os da África ficarão, então? Então tá bom. Ele vai levar algum material, mas não todos. Aproveite e já compre o livro, as batas, calças, camisetas, enfim. Passe lá, se não tiver dinheiro pode comprar hoje e pagar amanhã. Irmãos, amanhã começaremos às 9 horas da manhã, aqui diretamente na igreja. Vamos trazer perguntas escritas, tá? Que nem foi com o pastor Marcos, perguntas escritas. E Deus ministrará de novo sobre a nossa vida. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Gostaria de chamar o Alsuíris aqui para estar despedindo a igreja em oração, dando a bênção. O Ivanildo. A Jéssica quer falar? Positivo, irmãos. O Anderson Carias também tem um material, camisetas, para o trabalho de fomentação de missão, apoio missionário. Todo esse trabalho que ele faz do Eu Me Importo. Tem as camisetas do Eu Me Importo aí, Anderson? Quem quiser pode comprar. Se não tiver dinheiro hoje, pode pagar até amanhã cedo. O Anderson amanhã cedo estará conosco. Tá bom? Irmãos, lembre-se do propósito da nossa oferta de amanhã. O pastor falou R$32 para 150 irmãos ou comprometidos com a obra. Nós vamos mobiliar a casa do Tiago e da Jennifer. Então, se disponha, querido, a ofertar ao Senhor, se disponha a entregar o teu melhor ao Senhor, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós só estamos retribuindo o que Ele tem feito. Se você está sofrendo, acredite, tem um propósito. Deus, Ele tem muito mais a fazer através de você. Paz do Senhor, irmãos. Dentro da palavra do Anderson, a igreja, os dois pés que nos movem é a oração e o Espírito Santo na vida da gente, né? Não é o dinheiro que move a gente. Só para os missionários saber, nós somos um bairro de fundo da cidade. E essa igreja o que faz nas nações com esse bairro é porque nós somos movidos por oração e pelo poder do Espírito Santo. E aí o dinheiro aparece, a gente não tem explicação para isso. Vamos ficar de pé, amados. Tem coisa que não se explica, amados. Tem coisa que não se explica. Eu vivo isso. Eu tenho uma casa que eu não posso ter. Eu tenho uma família que eu não posso ter. Tudo que eu tenho pertence a Ele. E aí eu falo, Deus, isso aí não explica. Tá? Isso aí não explica. Não tem condição da gente explicar isso. Só Deus explica.
Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia que passamos, por essa tarde e com início de noite, que passamos em Tua presença aqui neste lugar, aprendendo, Senhor, a depender mais de Ti, a conhecer o Senhor como Deus que supre as nossas necessidades, como Deus que trabalha em todas as áreas das nossas vidas, para nos fortalecer, para nos tornar, ó Deus, participantes dos frutos, Senhor, que é digno do reino dos céus. Deus, obrigado pela vida desses missionários, que nós temos sido impactados por eles, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer ainda mais grandes coisas diante de nós, através da vida desses teus filhos. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós agradecemos a Ti pela vida e pela vinda de cada um dos irmãos, que o Senhor possa levar para casa, levar em paz para os lares, que tenhamos uma noite gloriosa de sono, porque a Tua palavra fala que enquanto estamos repousando, Tu prepara para nós o outro dia. Então que Tu prepares um domingo maravilhoso para nós, que amanhã de manhã estejamos juntos aqui de novo, para continuar, ó Deus, essa jornada, e que o Teu nome possa ser exaltado, que o Teu nome possa ser glorificado entre nós, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, vão em paz. Deus abençoe. Muito obrigado, amados.